Boa tarde a todos. 10ª sessão ordinária, 18/6/2024. Invocando a proteção de Deus e verificando o quórum de instalação, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Atas. Foi disponibilizado no site da Câmara Municipal de Torrinha, conforme parágrafo 2 do artigo 153 do Regimento Interno, a ata da 9ª sessão ordinária de 2024. A ata está em discussão. Votação. Algum vereador contra? A ata foi aprovada. Projetos para deliberação. Peço à diretora da Casa que faça a leitura dos projetos para deliberação. Projeto de Lei do Executivo número 44 de 2024 que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir um crédito especial suplementar ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Creche Vila Fiorini, R$ 1.887.946,30. Projeto de Lei do Executivo número 45 de 2024 que dispõe sobre a alteração de objeto da emenda impositiva coletiva e autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros a título de subvenção social à organização da sociedade civil que especifica. Departamento de Ação Social, APAI, R$ 31.189,73. Projeto de Lei do Executivo número 46 de 2024 que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante ao orçamento vigente pelo excesso de arrecadação, Equipe Saúde da Família, R$ 364 mil. Projeto de Lei do Executivo número 47 de 2024 que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante ao orçamento em vigente pelo excesso de arrecadação. Tabela SUS Paulista, R$ 961,21. Projeto de Lei do Executivo número 48 de 2024 que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante ao orçamento vigente pelo excesso de arrecadação. Incentivo financeiro APS, R$ 60.095,04. Projeto de Resolução número 5 de 2024 que inclui o parágrafo 3º ao artigo 2º da Resolução do Legislativo número 4, de 24 de outubro de 2022. Pois não, nobre. Algum vereador contrário que os projetos vão todos para a ordem do dia? Pela ordem, senhor presidente, em análise aqui ao projeto 44, eu vejo uma divergência de números aqui quando se diz do 1.887.000 aqui. Porque dentro do projeto ele fala que cabe ressaltar que do valor vinculado do empenho original da obra, orçado em 2022, de R$ 3.455.900 e poucos reais, foram anulado o valor de R$ 1.343.000. Tendo em vista que a mesma não tenha seu início referido no exercício de 2022, que somente ocorreu no exercício seguinte, portanto, o empenho em 2022 somente a quantia de 2 milhões e pouco. Então a diferença, aí embaixo ele fala, a referida solicitação da abertura de um novo crédito para o término da obra se faz necessário tendo em vista que resta o desembolso de 1.800.000. Valor este, exatamente o restante entre o valor original, que é 3.450.000, e o valor anteriormente anulado, que seria 2.100.000, porque foi pago. E não dá 1.800.000, e sim 1.343.000, que é o que está em cima. Então a emenda do projeto vem falando de 1.807.000. Então eu não entendi essa conta, vejo prejudicado, que alguém que me explique, que me convença que o que está errado e o que está certo. Porque se é o desembolso do início do projeto, que é 3.450.000, menos o que foi pago, que 2 milhões, sobra 1.300.000 e não 1.800.000.
Mais algum vereador queira? Os nobres vereadores querem deixar esse projeto de lado e os outros por ordem do dia. Acho que então poderíamos colocar ele na ordem do dia, mas aí se não resolver a gente pede a vista dele. Sim. Sim, essa é a diferença que está. E o projeto vem pedindo 1.887.000. Aí se votar dessa Então vamos forma, seguir, tá votando senhor errado. presidente, deixa esse projeto em pendência para a questão da ordem do dia. Acho que podemos deixar ele na ordem do dia e qualquer coisa Porque pedimos. dessa forma, se existe esse erro, nenhum vereador vai votar dessa forma, o projeto é errado. Eu acredito nisso. Senhor presidente, senhores vereadores, população torriense, uma boa tarde a todos. Tendo em vista o pedido do vereador Sami e o questionamento do vereador Evaldo, fica aqui a dúvida, né? Se inicialmente anulou-se R$1.343.988,20, logo deveria ser aberto então aí o crédito especial no valor de R$1.343.988,20 e não de R$1.887.000. Então a gente precisa apurar qual que é o valor correto. Eu acho que é essa a dúvida de Vossa Excelência. Tá? Também pelo projeto fica essa dúvida aí, então acho que não é interessante ir para a ordem do dia não, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, nobre. Deixar meu posicionamento aqui, houve um erro grosseiro, porque a tabela aqui, quando você roda a tabela do projeto lá embaixo, lá, o senhor vai ver que lá no final está 1.820 alguma coisa, que é o valor que está lá em cima no projeto, quando na verdade, se o senhor suprir os valores que já foram pagos, 11,64%, depois 50,2%, não dá o valor que está no final da tabela. E dá 1.300.000 e pouco, mesmo como já foi falado aqui hoje. Então eu acredito que seja um erro de digitação. Não dá o valor. Acredito que a gente é melhor deixar ele fora da ordem do dia, então, né? O projeto tem que ser corrigido, presidente. Exatamente. Os demais projetos, todos os vereadores concordam? Então, o projeto número 45, número 46, número 47, número 48 e o projeto de resolução número 5 foram inclusos na ordem do dia. Moções e requerimentos. Peço à diretora da casa que faça a leitura das moções e requerimentos. Moção número 10 de 2024. Evaldo Spigolon, vereador na Câmara Municipal de Torrinha, vem respeitosamente perante o plenário da Câmara Municipal apresentar a seguinte moção. Moção de aplausos à engenheira ambiental Juliana Polizel pelo desenvolvimento junto à Embrapa de sensores de alta precisão que monitoram a disponibilidade de água no solo, evitando desperdícios, bem como reduzindo custos. Tal moção de aplausos se faz jus pela competência de uma torrinhense, levando o nome de nossa cidade com brilhantismo em sua área de atuação.
Portanto, propomos ao plenário da Câmara a presente moção, devendo a mesma ser aprovada por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente, vou fazer um pequeno comentário aqui com relação à minha moção. Espera aqui, só levantar aqui. A Juliana Polizel, que é a engenheira aí ambiental, desenvolveu um sensor que colocado a 15 centímetros abaixo da terra. Esse sensor ele distingue se aquele solo está necessitando de água ou não. Entendeu? Então, esse sistema proporciona economia para o proprietário rural, porque ele só aciona a hora que realmente há necessidade do solo. Então, a economia de água e a economia de energia. Então, foi uma parceria que ela, junto com a Embrapa, que desenvolveu esse sensor, e isso nós, como Câmara, temos que valorizar essas pessoas que fazem dentro do seu estudo por merecer uma moção aqui dentro desta casa. E eu, sabendo desse estudo, dessa concretização do trabalho dela, estou propondo hoje, na noite de hoje, na tarde de hoje, para a engenheira ambiental, a Juliana Polizel, conhecida aí como no filho do nosso amigo Bertão, essa moção de aplauso. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre. Eu gostaria de também parabenizar a Juliana. É uma conquista muito importante que vai beneficiar não só os produtores aqui da nossa cidade, mas como em todo o estado, todo o país, né? Parabenizar também o nosso vereador Evaldo Spigolon, por ser produtor rural e ter esse conhecimento, e está fazendo essa moção. A moção está em votação. Algum vereador contra? A moção foi aprovada e será encaminhada ao homenageado. Moção número 11, de 2024. Marcos Danilo Selim, vereador na Câmara Municipal de Torrinha, vem respeitosamente perante o plenário da Câmara Municipal de Torrinha apresentar a seguinte moção. Moção de aplausos aos irmãos Valmir Donizete Cânula e Paulo Sérgio Cânula, ambos responsáveis pelos eventos de truco realizados em nosso município, representaram a cidade de Torrinha no Campeonato Paulista de 2023 e representarão novamente este ano. Entre os dias 8 e 9 de junho de 2024, realizaram um torneio de truco no bairro do Paraíso, que foi um sucesso tanto para os que participaram como para os que prestigiaram. Portanto, proponho ao plenário da Câmara a presente moção, devendo a mesma ser aprovada por unanimidade. A moção está em discussão. Votação. Algum vereador vai querer falar? Pela ordem. Pois não, não. Sugeria essa moção para o Valmir, para o Paulinho Cânula, todo mundo conhece aí, que do ramo ali da atividade esportiva, do lazer, do truco, que já realizaram vários campeonatos regionais aqui em Torrinha. No último ano foram 2 ali na churrasqueira do clube. Participaram representar Torrinha no Campeonato Paulista o ano passado e também esse ano, inclusive nesse final de semana, na cidade de São Carlos. Realizaram também no Comércio da Silvia, já também torneio municipal. E como um incentivador aí do esporte, o motivo ao qual eu ponho esse pedido. Obrigado. A moção está em votação. Algum vereador contra? A moção foi aprovada e será encaminhada aos homenageados. Requerimento número 27, de 2024. Marcos Danilo Selim, vereador, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o requerimento de informação.
Onde foi e ou será gasto as verbas designadas para a saúde através do deputado Marcos Pereira desde o início desse mandato de 2021? O requerimento está em discussão. Pela ordem. Pois não, nobre. Esse requerimento é referente a muito questionamento que eu venho tendo, como eu anunciei recentemente, a conquista de uma verba do deputado de 250 mil para a saúde, ao qual já totaliza 700 mil para a saúde, de verbas do Marco Pereira. E eu estou tendo meio uma dificuldade de estar respondendo alguns questionamentos referentes à saúde, e aí já o pessoal, os moradores, associam essas conquistas à falta de remédio e outros problemas que vêm surgindo, vêm ocorrendo no Departamento de Saúde. Então, é referente a essa questão propriamente dita que eu quero ter os argumentos, ter a resposta para poder repassar para o pessoal que me questiona. Quanto à diretora Karina, eu agradeço aí esse mês que, devido a alguns pedidos, alguns encaminhamentos, e que foi orientado a algum cidadão, alguns procedimentos que foram feitos, e agora eu quero estar tendo essa resposta mais especificamente mesmo para estar respondendo aos questionamentos do povo. O requerimento está em votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado. Requerimento número 29, 2024. Rivaldo Spigolon, Edson Marcelo Cassola, Fabiano Redondo Costa, Rodolfo Busato e Sami Rogério Lisiero, vereadores, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o requerimento de informação. 1. Quantas ações judiciais o município responde por falta de medicamentos e tratamentos médicos? 2. Qual o número do processo e o valor das ações judiciais? O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado. Requerimento número 30 de 2024. Rivaldo Spigolon, Edson Marcelo Cassola, Fabiano Redondo Costa, Rodolfo Busato e Sami Rogério Lisiero, vereadores, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o requerimento de informação. 1. Qual o número de ações judiciais trabalhistas que o município responde? Qual o número? 2. Qual o número do processo e o valor das ações judiciais? O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado. Requerimento número 31, 2024. Rivaldo Spigolon, Edson Marcelo Cassola, Fabiano Redondo Costa, Rodolfo Busato e Sami Rogério Lisiero, vereadores, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o requerimento de informação. 1. Quantos acidentes de trânsito ocorreram com veículos da Prefeitura nos últimos 2 anos? Apresentar cópia dos boletins de ocorrências e demais documentos relacionados. 2. Quais veículos da Prefeitura não possuem seguro? O requerimento está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas justificando aqui o nosso requerimento, tem sido recorrente a reclamação de munícipe sobre acidentes envolvendo aí veículos da prefeitura, e a gente não sabe se alguns têm seguro, se não tem, e entra naquela mesma questão da isenção da tarifa do pedágio. Se tem um planejamento, se tem ações voltadas aí a minimizar custo aos cofres públicos, o município vai estar mais, vamos dizer assim, preparado para lidar com certas situações. Então, tomara que todos os veículos da prefeitura tenham seguro, inclusive os veículos de transporte escolar, porque a gente recebe muita reclamação das condições dos veículos. Inclusive foi motivo de moção, de aplauso aqui nessa casa,
a questão do insufilme que foi posto aí pelo servidor num veículo da prefeitura. A gente tem relatos de que, para passar na vistoria, alguns ônibus foram necessário emprestar chave de roda, macaco, essas coisas aradas todas aí que nós ouvimos. Então vamos começar a apurar a situação que está. São patrimônios da prefeitura e cabe a nós fiscalizarmos. Requerimento está em votação. Algum vereador contra? Requerimento foi aprovado. Requerimento número 32 de 2024. Evaldo Spigolon, Edson Marcelo Cassola, Fabiano Redondo Costa, Rodolfo Busato, Sami Rogério Lisiero, vereadores, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o requerimento de informação. 1. Quantas cestas básicas foram distribuídas pela Prefeitura em 2022, 2023 e 2024? 2. Quem é o responsável por distribuir cestas básicas? 3. Cópia da relação de pedidos e comprovante de entrega de cesta básica em 2024. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado. Tema livre. Convido o vereador Evaldo Spigolon a fazer uso da tribuna. Você está devendo não pagou ainda. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham na tarde de hoje, boa tarde a todos. Eu fui citado pelo prefeito municipal nas redes sociais dele daí, não sei lá o que é, eu não vi, mas eu vou ler o que ele falou aqui sobre a minha pessoa. Foi um ato de maldade, uma coisa que precisa ser abolida da política, de uma vez por todas, por conta de ser simplesmente uma mentira. E agora nós vamos dar a resposta, né, senhor prefeito? Porque eu não ouço, não perco tempo de ouvir o senhor. Eu disse na tribuna, vereadores, 4.000 casos de dengue no dia, certo? Ninguém tinha dados. Pelo menos não existia dados e não existe em nenhum lugar um dengório em Torrinha, vamos dizer assim, que teria lá a quantidade de casos de dengue no município. Então, eu vim à tribuna e falei mesmo 4.000 casos. Para quê? Para que trouxesse essa discussão realmente, para que alguém falasse quantos casos de dengue nós tínhamos. É mentira? Mentira. O 1.500 casos que ele cita lá, mais aproximadamente, também é mentira. Por quê? Porque existem, após a minha fala na tribuna, existem pessoas que foram no particular e que não fizeram cadastro. Existem pessoas que passaram mal em outras cidades e mandaram mensagem para mim, que chegou aqui em Torrinha, falaram para fazer um cadastro num lugar, foi lá, não era lá, era no outro lugar, voltou no outro lugar, não era, então não fez. Então existe muito mais casos do que foi dito pelo prefeito. Então, prefeito, o senhor também mentiu para o povo. Agora, o senhor, como gestor do município, ficar contente com os 15% da população com dengue, 15% da população torriense adoentada, o senhor no dia usa redes sociais num dia infeliz para a nossa cidade, que no mesmo dia houve um falecimento de uma senhora com dengue. O senhor quis responder ao Capri, ao Evaldo Spigolon, como o senhor disse, e eu estou respondendo hoje da mesma forma. Vou citar o seu apelido de rua e o teu nome. Pior prefeito da história. É o teu apelido de rua. René José Blumer. No mesmo dia em que tinha uma pessoa falecida com dengue no município.
O senhor devia ter ocupado esse horário que o senhor citou meu nome, com um projeto de poder, e fazer uma homenagem às pessoas, a essa pessoa. Pedir desculpa à população que o senhor deixou 15% dessa população se adoecer pela sua omissão, por ser omisso na saúde. Isso é uma vergonha, prefeito. Então, isso sim tem que ser execrado da política. Esse mau gestor, essa má gestão na saúde, tem que ser execrado. Porque nós não podemos conviver com um prefeito que vai e fala de 15% da população que estava adoentada e ele simplesmente achar que a mentira que quem falou de 4 mil. Sim, é mentira. Eu não tinha dados. E os dados que o senhor passou não são a realidade. Porque, inclusive, mandaram mensagem para mim que achando que os 4 mil que eu falei, acharam que era pouco, de tanta gente que se viu adoentado. Qual é o transtorno numa pessoa com dengue dentro de uma casa? De um pai de família que não pode trabalhar? De uma mãe que não pode, uma dona do lar que não pode fazer os seus afazeres? Qual é o transtorno, prefeito? O senhor tem uma noção disso? De 15% da sociedade adoentada? Eu levo e eu trouxe aqui o que a senhora disse na frente do PAN para mim, que eu fui lá aguentar o singo, que era para o senhor. A senhora disse assim: onde está o prefeito diante de todos esses problemas? Porque ele está entre viagem e boteco. Uma senhora disse a mim, prefeito, não sou eu. Na frente do PAN. Onde o senhor estava, prefeito? Enquanto a população estava 15% adoentada. Entre o boteco e as viagens? Seria isso? Seria isso que a senhora me disse? E brava porque ela estava entre o soro e a cama. Então o senhor virou as costas para o povo na maior crise da saúde. E o senhor vai perder tempo responder um vereador? Eu vou dar alguns itens para o senhor responder para mim também. No final dessa sessão, nessa tribuna. Então, senhores, várias mensagens também me chegaram. Aqui eu tenho 2 denúncias que vieram por e-mail. E a pessoa corajosa, é lógico que eu não vou falar o nome, mandou por e-mail com o nome, tem até o número do ID é isso? Certo? Olha o que fala aqui. Nós, funcionários, estamos sem ânimo para o trabalho, que é só cobrança, críticas e sem pagamento justo para a maioria dos nossos departamentos. Essas são as que eu disse também, prefeito, com relação aos descontos que é dado dos atestados de dengue. A outra passou a mensagem: 13 dias de atestado, descontou 11, R$280 de R$600. O povo está maravilhado com o senhor. Esses 15% adoentado faz parte também do funcionalismo público, prefeito. E que alguns tiveram que ir trabalhar doente. Que alguns tiveram que ir trabalhar doente por causa desse desconto. Por que não fez uma portaria, prefeito? Um decreto? Uma lei para nós votarmos aqui? Não. Virou as costas para o povo, deixou o povo adoentado e trabalhar. E aí o senhor vem que isso que tem que ser execrado? Não, quem tem que ser execrado a política é esse tipo de atitude impensada, imoral de um prefeito que não pode estar no cargo. Tem aqui também situações em que pessoas vão no Amaral Carvalho, acompanhante. O hospital de grande porte não dá atestado. O hospital dá declarações. O senhor não reconhece.
O senhor não reconhece as declarações que o Hospital Amaral Carvalho passa por um acompanhante de uma pessoa que vai acompanhar um adoentado? O senhor desconta no funcionário. O que o senhor quer que eu fale para o senhor? Pior prefeito da história que é dito aí na rua. Não sou eu. E eu vejo lá que uma pessoa fez a pergunta para o senhor prefeito, sobre o que eu falei aqui na tribuna. Eu vou passar 5 perguntas. Eu não sei se é assessora, se é pessoas que nós já estamos contratadas para fazer a campanha e pagam com o dinheiro nosso, porque a gente está vendo algumas situações. Então, eu não sei quem é a repórter. Eu vou perguntar e fala para ele. O Evaldo Espigolão, o Capri, falou na tribuna. Eu pergunto, prefeito, quem é que estava dentro do carro da BMW branca, do executivo que andava com a BMW branca na rua do município, enquanto o senhor envergonhou o nosso município recebendo charuto e Angélica Zapata para favorecer uma licitação aqui no centro da cidade de pisca-piscas. Aluguel de pisca-pisca, prefeito. Pergunta, eu disse aqui. Ô moça, faça essa pergunta para o prefeito responder para o povo. Fala para ele também responder para a população as terras do campo de viação. Aonde foi? Sem embromação dos requerimentos que nós fizemos. Responde claramente, prefeito. Para o povo de Torrinha saber aonde foi, com quem foi, aonde está, com quem está, quem pagou, quem não pagou. Certo, prefeito? Peça para essa moça também, quem estava com o senhor no jantar no Brescia, em São Paulo, por R$500, no mesmo dia em que faltava medicação aqui, nas farmácias do município, e o senhor jantando no Brescia, em São Paulo, por R$500. Fala para a população claramente. Faz essa pergunta, minha senhora, minha senhorita. Faça essa pergunta, porque o Capri, o Evaldo Espigolão falou na tribuna. E a questão da... Faça uma pergunta também, prefeito, sobre a pintura da vicinal, que agora o senhor se atentou, que chegou no Tribunal de Contas, e o senhor está pressionando a empresa para fazer a pintura, mas só no meio, prefeito. O senhor acha que o povo da zona rural merece meia boca? Não, o povo da zona rural merece a pintura global, inteira, prefeito. Porque nós não vamos perdoar se Vossa Excelência for lá e fazer meia boca, como o senhor está sugerindo à empresa. Que nós tivemos essa informação. E lá se gastou 160 mil para fazer aquela porcaria que foi feito lá. Não colocou as esferas refletivas. Então, prefeito, e mais de 1.400.000, prefeito, fala para essa moça fazer a pergunta para o senhor desse rombo que houve no transporte de aluno. Quem foi o erro, prefeito? É o erro gestor de Vossa Excelência? Engloba todo mundo, coloca a realidade para o povo. Não se preocupe com o Evaldo Espigolão, com o Capri, que tem que ser simplesmente, abolido da política. Prefeito, da forma que o senhor caminha, vamos pagar para ver. Eu não admito e não consigo viver diante de um prefeito que vai falar de 15% da população que estava doente e não se retrata a população. Não para ver o quanto que essa população sofreu e está sofrendo. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Evaldo Espigolão, por ter feito uso da tribuna. Próximo vereador inscrito, Ari Rodolfo Busato.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Boa tarde também aos internautas que nos acompanham. Também, meu bom dia aos ouvintes da nossa Torrinha FM. Seguindo a linha aqui do vereador que me sucedeu, eu, por coincidência, encontrei na minha mesa um decreto municipal número 72, de novembro de 2021. Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Trânsito e da outras providências. Uma coisa que eu sempre cobrei aqui. E eu fui até falado aí, agora tem o conselho. Eu gostaria que me informasse quantas reuniões do conselho teve até hoje. Quantas reuniões, isso daqui é decreto, assim como outros que não entram em vigor aqui na cidade. A gente fica muito triste em ver a nossa cidade com um monte de decreto que não funciona, com leis até do nosso atual prefeito como vereador, que ele não cumpre. A gente é obrigado a lamentar certos fatos. Também nós estamos analisando aqui junto ao jurídico as providências cabíveis junto à cobrança do IPTU, lá no bairro Santa Felicidade. Lá tem leis, né, que não é apenas uma lei, que tem um desconto de 80%. E a gente está recebendo bastante reclamação de que, bom, não vem vindo esse desconto aos moradores de lá, que não tem os terrenos são bem maiores e não tem as benfeitorias necessárias para ser cobrado, por isso esse desconto de 80%, e não tem essa cobrança. Então a gente está analisando aqui as providências cabíveis. Também recebemos aqui algumas reclamações, estaremos fazendo visitas nas escolas, assim também como nas obras das nossas cidades que estão em andamento, por alguns problemas que vêm acontecendo. A gente sabe que existem obras totalmente paradas. Existem obras que a municipalidade está precisando ficar sem aí os lugares que sempre foi atendido, e os lugares estão parados sem obra alguma, infelizmente. Então a gente estará fazendo esse tipo de fiscalização. Assim como também eu fiquei surpreso como que funciona a coisa, né? Eu fiz um vídeo lá no Pontilhão, lá no tão dito Pontilhão, e como eu falei também em uma publicação, que a gente está cobrando aqui com frequência. E as redes sociais, a repercussão é muito maior. E devido a tantas reclamações que foram feitas aqui, não foi feito nada lá. E agora, devido a toda a polêmica que gerou ali nas redes sociais, foi retirada a placa. Em vez de resolver o problema do Pontilhão, a placa foi retirada, que constatava que o início das obras seria dia 30/6/2022 e o prazo de execução da obra de 4 meses. Então já não tem mais a placa lá, mas os devidos reparos e reformas lá naquele local não aconteceu. Gostaria de também parabenizar aqui aos irmãos Valmir e Paulinho Cânola. Eu estive no torneio de truco lá no Paraíso. Cheguei lá, fui a última dupla, eu e o Tião, que é um caré, o último dupla a ser inscrita. E ficamos em 10º lugar, de 54 duplas. Fiquei muito feliz com a organização, gente
de toda a região, Américo Brasiliense, Dois Córregos, Araraquara, Matão. Foi muito bem organizado, então parabéns aos organizadores que fizeram esse evento lá. E também no último dia 13, também lá no Paraíso, eu estive no aniversário do Padre Newton. Padre Newton, uma pessoa maravilhosa, que eu venho aqui externar mais uma vez, já dei um abraço nele pessoalmente, mas quero deixar aqui a minha admiração e o trabalho maravilhoso que ele faz junto à comunidade. Parabéns mais uma vez, nosso querido Padre Newton. Que Deus continue abençoando o senhor com muita saúde e levando a palavra de Deus com maestria como faz. Assim também, como no último dia 15, estive aqui no Arraial de Santo Antônio, aqui no Recanto do Galo, organizado aqui pelo nosso pároco, o Padre Lázaro, ao qual também comemorava aniversário de ordenação. Também quero desejar a ele sabedoria e tudo de melhor aí em levar a nossa palavra de Deus. Tudo demais, é tudo isso. Que Deus abençoe nossa pérola da serra. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Ari Rodolfo Busato, por ter feito uso da tribuna. Próximo vereador inscrito, Edson Marcelo Cassola. Senhor vice-presidente, demais vereadores, munícipes, internautas que nos acompanham pelo Facebook da Câmara, funcionários, colaboradores da casa, tenham todos um bom início de noite. Vamos lá, começar a nossa fala pelo nosso tão sonhado Distrito Industrial. Como eu disse, se não em todas, mas em 99% das minhas tribunas, eu vou cobrar pelo menos o início das aberturas de ruas do nosso distrito, nosso tão sonhado distrito. Também foi matéria do Mário Celso, ele gravou um vídeo lá, ele que foi candidato a vereador na eleição passada, no pleito passado, e esses dias agora ele gravou um vídeo lá, também sobre o distrito, onde deu uma repercussão aí no Facebook. E eu gostaria também de dizer a toda a população, aos que acompanham a minha tribuna, aos que acompanham a nossa sessão de Câmara, que é uma cobrança minha constante. E ainda acredito que o prefeito ainda possa dar abertura nas ruas aí do nosso distrito industrial, para que o próximo prefeito que esteja eleito continue as aberturas de ruas, para que a gente esteja pronto para receber as empresas do nosso município. Buraco nas ruas, nas esquinas. Vou agradecer ao prefeito por ter agora sim arrumado a nossa esquina aqui, depois de ter ocorrido esse fato aí, do carro ter batido o kart aí, ter estourado. Mas agora, como a gente cobra, a gente tem que agradecer também. Então agradecer aí ao que fez aqui na nossa esquina aqui da Câmara. Espero também que o processo aí do carro aí já esteja em andamento para pagar aí esse prejuízo do munícipe. Mas também não podemos viver só dessa rua. Eu acredito que o que foi feito aqui, se tem mais ruas que está nesse estado, que já seja feito. Tape todos os buracos da cidade quanto mais rápido. Se não pode ser com piche, se não tem o piche, faça com cimento, faça bem feito. A gente vai agradecer aqui e parabenizar do mesmo jeito. Sobre os 50 mil do hospital.
O depósito foi feito na conta da prefeitura dia 22/5 e foi dito aqui que assim que o depósito chegasse nas contas da prefeitura, o depósito seria feito no hospital. Vou falar até na data de ontem, não vou falar hoje. Até ontem não foi feito ainda, se passando quase um mês que o dinheiro saiu das contas da Câmara, foi para as contas da prefeitura. Então é só passando para deixar a população ciente de que a Câmara já repassou esse dinheiro, já adiantou esse dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura que tem a obrigação de passar esses 50 mil da Câmara para o hospital. Então é só esclarecer na população que esse dinheiro já foi pago no dia 22/5, mas até ontem a prefeitura não tinha passado para o hospital. A gente vê aí várias ações do hospital, que o hospital está fazendo para se manter, para angariar fundos aí. Eu mesmo dei uma ajuda boa aí nesse livro de ouro que eles estão passando. Acredito que os demais também ajudaram, toda a população ajudando, mas esses 50 mil da Câmara também é muito importante, para que eles possam aí sanar algumas coisas que eles estão aí em pendência, ou se não estão, mas para ter todos os medicamentos, todos os primeiros socorros aí em estoque, para que não falte. Então, prefeito, por favor, dê uma atenção aí nesses 50 mil que a Câmara repassou para a prefeitura, em consenso, que chegasse na prefeitura, a prefeitura repassaria para o hospital. E também, por último aqui, uma tribuna bem rápida hoje, parabenizar o pessoal do Clube dos Cavaleiros, que nesse final de semana que passou, fez o caminho da Via Lúcia aí, saindo de Jaú e chegando até no bairro do Paraíso. Foi esse final de semana. No sábado eles estiveram ali no sítio do meu irmão Carlos Cassola ali, onde descansaram os seus animais, seus burros, seus cavalos, e fizeram uma janta ali onde dormiram para no domingo chegar até o Paraíso. Eu pude estar lá com eles. Essa cavalgada, infelizmente, eu não consegui fazer, eu já tinha alguns compromissos, mas quero fazer a próxima aí, que vai ser a de Piracicaba lá, e que eu já fiz ela um ano, quero fazer ela novamente, mas pude estar lá com eles, passando aí momentos gostosos aí, deles falando sobre essa cavalgada aí da Via Luz. Então, deixar aqui meus parabéns ao Clube do Cavaleiro e aos demais aí também que fizeram essa cavalgada junto a esse caminho da fé aí. Do mais era só isso, tenham todos um bom início de noite. Obrigado, presidente Edson Marcelo Cassola, pelo uso da tribuna. Próximo vereador inscrito, Fabiano Redondo Costa. População torriense, senhores vereadores, aos funcionários da casa, vem aqui na 10ª sessão, e como eu falei lá atrás, sempre iria rebater aqueles que falassem de mim aqui de forma injusta. Então eu começo minha fala, José Soares, vereador José Soares, que teve a infelicidade de chamar eu, o vereador Rodolfo e o vereador Evaldo Spigulon de mau caráter. Não estou aqui para ser ofendido. Se quiser discutir política, divergir de opinião, vamos discutir. Não estou aqui para ofender ninguém. Não foi por esse propósito que eu fui eleito. Então, se eu entendo que uma coisa aconteceu em 2020 e aconteceu em 2013, acho que Vossa Excelência tem que mostrar com dados. E não vir aqui me ofender. Não foi para isso que o povo de Torrinta elegeu também. Sessão passada eu não usei a tribuna, tinha a votação das contas do Ronaldo, que não foi aprovada por esta casa, foi rejeitada, teria que ter 6 votos, teve só 5, e vida que segue. Estamos em junho, mês do meio ambiente, e para comemorar o mês comemorar o mês do meio ambiente, nosso caminhão-pipa, está aí para socorrer o meio ambiente, está quebrado, de
há semanas, 2 semanas quebrado. Teve um acidente ali, um incêndio na Santa Felicidade. Infelizmente, o proprietário lá da Corvoria teve grandes danos patrimoniais. E cadê o nosso caminhão-pipa? Como que vamos homenagear o meio ambiente se não tem um caminhão-pipa para salvar o meio ambiente de desastres, de acidentes? Mais seriedade, prefeito. Mais responsabilidade. Últimos 6 meses, Evaldo Spigolon. Estamos aí próximo aos últimos 6 meses de mandato do Legislativo e do Executivo. O Executivo que é chamado nas ruas de pior prefeito da história de Torrinha. Pior que o Ronaldo, que rejeitamos as contas aqui. É isso aí que o povo fala. Essa é a voz do povo. E por qual motivo, ou quais motivos, que ele é chamado de pior prefeito da história? Falta dinheiro público? Não. Está sobrando dinheiro. Ou era para sobrar dinheiro, né? Se não fosse gasto de forma errada. O que leva a população a reclamar tanto desse atual prefeito? O que leva toda a sessão a gente cobrar as mesmas coisas de 2021? Buraco na esquina da Câmara. Há quanto tempo está sendo cobrado? Esperou ter um acidente. Um acidente. Onde tem um comércio 10 metros do outro lado da rua. E poderia ter sido algo pior. Esperou 4 anos. Não, vamos corrigir. Esperou 3 anos e 6 meses para corrigir, para consertar o buraco em frente à creche da Paulo Pino. Inadmissível essa demora, prefeito. O senhor que se dizia que seria o zelador da cidade, o jardineiro da cidade. Mas nem para fazer festa o senhor soube. O senhor só soube gastar o dinheiro de forma errada. Olha os gastos das festas de 2023. Quase 1 milhão. Rodeio, carnaval e aniversário da cidade. Quase R$1 milhão. E fechou o ano no vermelho. Entramos em 2024 no vermelho. IPTU está começando a soltar agora para o povo pagar. Já tem reclamação que não foi dado o desconto da isenção do IPTU lá da Santa Felicidade, que nem o vereador Rodolfo mencionou aqui na tribuna. Respeita a população de lá, prefeito. Respeita o povo de lá. Faça a coisa certa. Se tem a lei, tem que cumprir. Corrija. Corrija as coisas que estão erradas. É para isso que o senhor foi eleito. Para corrigir os erros. Vou falar dos vídeos do prefeito. O prefeito foi infeliz na fala dele no dia 28 de maio. Eu não falei aqui antes porque não tive nenhuma sessão que eu usei a tribuna, mas eu vou falar agora. Ele falou de Santa Maria da Serra. Falou da subestação de Santa Maria da Serra. Desmereceu o trabalho dos vereadores, dos prefeitos e principalmente da população que por lá que vive lá. Que lá também passaram por dificuldades com queda de energia e passa até hoje com a subestação. Não resolveu 100%. Melhorou muito, mas não resolveu 100%. Acho que nenhuma cidade é 100%. E o prefeito de Torrinha vai lá desmerecendo todo o trabalho, sem saber nada do histórico, do contexto histórico de Santa Maria da Serra, e vai falar de Santa Maria da Serra. Então, prefeito, tenha mais humildade. O senhor não é dono da verdade nem do mundo. O senhor não é nem dono da cadeira que o senhor senta, porque essa cadeira é do povo. E o povo colocou o senhor aí. E hoje o povo não te avalia bem. O vídeo que ele soltou do Capri, falando da dengue. Que infelicidade tremenda. Quase 1.500 pessoas com dengue. 15% da população de Torrinha. Mais de 15% da população de Torrinha. Com dengue, o prefeito se gabando. Só temos 1.500 casos no município. Você está dormindo, prefeito? Você está dormindo na cadeira? O que está acontecendo? O senhor não foi no posto de saúde? O senhor não foi no pronto atendimento? Quando estava com aquela enchente de pessoas para ser atendida? O senhor não sabe o que é sentir na pele a dor das pessoas? Não é todo mundo que tem condição de perder dia de serviço, que nem foi dito aqui. As pessoas foram trabalhar com dengue.
inclusive funcionário público. E o senhor se gabando. E o senhor falando que tem que abolir o vereador Evaldo Spigolon da política. Ele cometeu um erro de falar 4.000 casos, porém não tinha dados, não tinha informação, não tinha transparência, não tinha publicidade. Tinha omissão do senhor, dos números. Tinha omissão. Essa omissão vem desde 2023. Que quando o senhor ficou gastando dinheiro com festa, esses quase 1 milhão que eu falei, era para o senhor estar focando na limpeza pública. Era para o senhor estar focando na notificação das casas, pedindo pulso firme, multando as pessoas. Porque se tivesse feito o trabalho preventivo, Torrinha jamais teria 1.500 casos. Jamais. Não teve prevenção. Não teve trabalho sério. O senhor estava dormindo na cadeira. Porque quem dorme na cadeira acontece isso. Acontece esse caos que foi na saúde. Um caos. Recorde de casos de dengue no município. Recorde. Infelizmente. Então, Evaldo Spigolon, fica aqui o meu apoio a Vossa Excelência. Meu total repúdio ao prefeito, que em vez de perder tempo com coisas interessantes para o município, fica fazendo vídeo na prefeitura lá, com certeza com assessoria paga, com dinheiro público. Com dinheiro público. Um prefeito que se dizia defensor da democracia, da liberdade de expressão, que veio aqui na tribuna e chamou o padre da época, falou que o clero era ditador. No mandato passado, ele era vereador, ele veio aqui e falou que a igreja era ditadora, que a igreja católica de Torrinha, o representante da igreja católica de Torrinha era ditador. Foram essas as palavras que ele usou nessa tribuna. E hoje ele tenta calar o povo de Torrinha que vai nas redes sociais cobrar. Tenta calar o Gelson Cândido, que é dono do grupo do Fala Torrinha. Onde o senhor está com a cabeça, Renê? Que absurdo. A prefeitura usa o Fala Torrinha para divulgar as ações dela e agora o senhor processa o administrador do grupo. O senhor que teve jornal. O senhor processa as pessoas. Que desespero que chegou o cidadão. Que desespero que chegou. Não tem gestão nessa prefeitura. Não tem gestão. Porque se tivesse gestão, Evaldo Spigolon, não teria esses descontos ilegais dos servidores públicos. Agora está sendo descontado porque o servidor esqueceu de bater o ponto. Aí o servidor trabalha o dia inteiro, esquece de bater o ponto, ou aconteceu algum problema no ponto, no registro de ponto, desconta o dia inteiro. Não aceita a declaração de comparecimento, de acompanhante do Hospital Amaral Carvalho. Quantas vezes algum servidor está acompanhando pai, mãe, esposo, esposa, filhos, avós, passando por um momento de dificuldade. Quem vai no Amaral Carvalho não vai tomar vinho e fumar charuto cubano não, prefeito. Quem vai lá é para se tratar. Quem vai lá não vai lá para comer em restaurante de R$500 não. Tenha dignidade, Renê. Tenha dignidade. Tenha respeito com as vidas, com as pessoas. Amaral Carvalho é tratamento sério. É tratamento de saúde. E o senhor desrespeita os funcionários públicos. Veja as ações que têm que ser feitas e mande para a Câmara, prefeito. Veja as ações que precisam ser... Manda para a Câmara, com urgência, que nós iremos votar. Torrinha hoje, pelas informações que eu tenho, tem recorde de ações trabalhistas que está respondendo. Recorde de ações trabalhistas. O endividamento da prefeitura vai ser gigante, acaso o município seja condenado. E quem vai pagar esse pato é você, torriense, sou eu. É o vereador José Soares que me ofendeu. Somos todos nós. Não tem lado político essas horas, tem que fazer gestão eficiente. Porque quem vai pagar a conta somos nós. Não tem para onde ir. Só tem um caminho, o caminho sério, da seriedade, da honestidade.
Você acha que pedir para pintar o meio da vicinal é um ato sério? A vicinal está cheia de buraco lá para frente do paraíso. Qualquer hora vai ter um acidente. Custa ir lá com uma massa asfáltica ou sinalizar, resolver, é competência da prefeitura. Mas retrata o abandono do município, Rodolfo. Quando o senhor falou da Rua do Pontilhão. Pera aí, se a placa aqui está alertando o povo que aqui deveria ter uma obra, vamos tirar a placa. Não vamos fazer a obra. Pronto, resolvido. E deixa o povo passar na rua esburacada, lá que não dá para andar. Essas são as soluções do nosso prefeito. São essas. Nós fizemos aqui requerimento de ações trabalhistas, requerimento de ações por falta de fornecimento de medicamento, de tratamento médico. Estamos cobrando todo santo dia. Porém, o prefeito não está preocupado conosco. E a gente só está aqui representando o povo. Isso significa que ele está preocupado com o povo. Presidente, estava no plano de governo dele que ele iria dar uma bolsa, aí, ia melhorar o repasse dos estudantes do ensino universitário. 3 anos e meio se passaram. Nada foi feito. Esqueceu os estudantes. Só para encerrar aqui a minha tribuna, olha o absurdo que essa administração conseguiu fazer pelo 3º ano consecutivo. Erro no transporte escolar. Desta vez, muito mais grave do que se imagina. A prefeitura licitou uma rota lá do Baixão de Serra, dos alunos que estão matriculados na PAI de Torrinha. A obrigação da prefeitura é pegar o aluno na residência e levar até a escola, na PAI. A prefeitura catava o aluno na residência, entregava o aluno na beira da estrada para pegar carona com o ônibus de Santa Maria da Serra e, pior de tudo, sem ter autorização da prefeitura de Santa Maria da Serra. Um absurdo. Um despreparo total desse prefeito. Não está aí correspondendo à altura do cargo que precisaria estar respondendo. Torrinha pegou uma fase ótima de arrecadação. Infelizmente ele não soube administrar o dinheiro nosso. Com todas essas coisas já foi falado aqui. Com todas essas coisas e muito mais. Muito mais. Mas o tempo é curto. E o pior de tudo é que tem gente que defende esse modelo de administração. Esse modelo de prefeito. Tem gente que defende, Evaldo. E o povo vai julgar também na hora certa. Boa noite, nobre. Obrigado, vereador Fabiano Redondo Costa, por ter feito uso da tribuna. Próximo vereador inscrito, José Soares. Vulgo Peru. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Silvia, aos nossos colaboradores que nos acompanham, que nos ajudam, a toda a população que nos ouve nesta noite, meu cordial boa noite. Vamos lá. Dia Mundial do Orgulho do Autismo, na data de hoje. É uma data que nós devemos respeitar muito as pessoas do transtorno do TEA, transtorno do aspecto autista, para que cada dia possamos buscar políticas para desenvolver o quanto melhor a vida dessas pessoas. Então deixo aqui, estamos cobrando diariamente a situação na contratação de especialistas para estar atendendo essas famílias. Novamente, acho que já é a 10ª vez que eu falo aqui na tribuna. 10ª vez não, porque a sessão hoje é a 10ª, mais ou menos. Então é a 8ª que eu falo sobre isso, da contratação de especialidade para estar atendendo essas famílias. Então deixo aqui minha solidariedade a essas famílias que têm o transtorno dentro de casa.
Se Deus quiser, um dia nós vamos poder vir na tribuna e agradecer. Por enquanto, nada feito. Sabesp. Vários bairros do município, vários bairros, São José, Jardim Paulista, entre outros bairros. Antes de ontem, choveu? Deu raio? Não. Acabou a energia? Olha, Silvio, pela primeira vez nós temos que falar isso. Não acabou a energia, mas acabou a água. Então a Sabesp, pelo amor de Deus, Sabesp, Santinha, a nossa Santinha, ao nosso Bruno, nosso gerente. Bruno, pelo amor de Deus, dá uma atenção ao nosso povo, Bruno, à nossa população. E todas as vezes que ocorrer qualquer problema, vá em rede social, comunica ao executivo, comunica ao legislativo, para que possamos ter informações referentes a essa situação. Estamos aí no mês do meio ambiente. Mas meio ambiente, a gente normalmente trata o meio ambiente árvore, meio ambiente água, e o meio ambiente é o ambiente que nós vivemos. Eu quero pontuar uma situação aqui, referente a essa condição, por se tratar do mês do meio ambiente, da nossa coleta seletiva. Capengando, como sempre. E não é nesse mandato, já vem gestores, desde lá 2000 e alguma coisa. Marcos Antônio, nós temos um problema sério na nossa política. Política que eu falo, a globalizada. Mas, enfim, vamos falar do nosso município. O município hoje se gasta quase 600 mil por ano para enviar o lixo de Torrinha para outro lugar. Quase 600 mil. Faltam uns quebradinhos para 600 mil. O que daria para fazer com 600 mil numa cidade de 10 mil habitantes? Se tivesse um programa de resíduo sólido voltado para essa atividade. Mas, enfim, é melhor pagar, é melhor, ao invés de fazer uma campanha. Aí eu me recordo lá no mandato do ex-prefeito, nosso amigo Thiago Rodrigo Rochite, foi desenvolvido um projeto no município, a qual alguns vereadores que hoje estão aqui participaram, projeto dos resíduos sólidos na época, se eu não me engano, 2014, se eu não estou enganado, que tinha um plano de trabalho lá dentro, um plano de trabalho que serviu só para aquilo lá. As outras gestões que veio depois, nada feito. Vamos pagar que é melhor. Tomamos uma multa no nosso aterro sanitário de R$1 milhão. Não é nada. R$1 milhão é dinheiro de pinga. Alguém paga. Continuamos jogando lixo fora, continuamos pagando e nada foi feito. Cadê as políticas? Política voltada à população, essas pessoas que colhem a reciclagem. Estou acompanhando duas situações do município, do Ministério Público. Uma delas é a saída lá para a rodovia lá embaixo, onde vai para Tover, de uma ação civil pública do Ministério Público. Outra situação lastimável, que já foi discutida aqui nessa casa, é a situação da abertura do Vardão Pastore, onde a Eixo fechou. A Eixo jogou para o município jogou para a Eixo, foi feito aquele imbróglio, o município ficou de apresentar um projeto para a Eixo, não sei se apresentou, mas enfim, está tramitando uma ação civil pública. Ação civil pública significa o quê? Lá na frente alguém vai pagar. Alguém vai pagar. E quem paga sempre é a população. É 100, 200, 300 mil, lá vai dar mais alguma coisa, 100, 200, 300 mil, e a obra não vai ser feita. Aí eu pergunto à nossa população, não seria prudente nós tomar essas medidas antes que as coisas ocorram? Os 200, 300 mil que nós vamos pagar lá na frente, não seria viável gastar ele hoje? Para tentar fazer um projeto? Para reabertura, para mudar o trevo, para dar segurança naquele local? Não. Vamos responder ao Ministério Público. Outra situação que me deixa indignado, eu não sei de quem é a responsabilidade, é o pagamento dos nossos prestadores de serviço. Situação lastimável. As pessoas assalariadas do município.
as pessoas que trabalham contando com essa condição. Se passa dia 10, hoje já é dia 18, não sei se receberam hoje, mas até ontem, conversando com algumas pessoas, não receberam. Senhor prefeito e a pessoa que faz esse trabalho aí na prefeitura, por favor, se não for pedir muito para vocês, são pessoas que dependem, necessitam desse salário, eles trabalham para isso, ninguém trabalha por esporte. Então, a pessoa que é responsável por isso daí na prefeitura, por favor. Outra situação bastante questionada aí, ontem fui cobrado por algumas pessoas, é a situação do nosso picador de galho. O picador de galho está lá na escola agrícola, ou deve estar lá, ou já trouxeram para a garagem. Não deu certo, não vai dar certo, e continua o problema do galho nas ruas. Agora não temos mais a coleta de galho por terceiros, teremos que fazer pelo município, e o picador de galho está lá. Picador comprado, pago, está lá. Picador comprado com o dinheiro do legislativo, a emenda positiva. Praça do Centro Comunitário. Escuridão lá no dia de hoje está tendo a feirinha, escuridão naquele local. Infelizmente, eu na terça-feira passada eu estive lá no final da tarde, a pessoa tem que clarear com o celular, deve ter muitas coisas para fazer na cidade, não é capaz de trocar uma lâmpada. E banheiros químicos naquele local. Local de frequência de gente, bastante gente frequenta, necessita de um banheiro. Tem que pedir para a mãe do JP, pedir para outra vizinha, porque lá tinha o banheiro do centro e deteriorou tudo, nós sabemos como está a situação lá. Então, infelizmente. Marcos Danilo, deixo aqui meu cumprimento a Vossa Excelência, em decorrência de tudo que você tem feito, mas hoje você falou um número aí expressivo. 700 mil reais na saúde é uma coisa que faz a diferença na atual situação que nós encontramos. Um dipirona, entre outros remédios, pode ser adquirido com os 700 mil reais que Vossa Excelência. O requerimento de Vossa Excelência, eu ia fazer um cumprimento, assim como os demais vereadores fizeram, para detalhar o que foi pago, com o que foi gasto, com cirurgias, com exames, etc, etc, para nós chegar nesses 700 mil reais. Porque o trabalho que Vossa Excelência fez para chegar nesses 700 mil é árduo, é coisa de anos. Então, parabéns. Vamos lá. Distrito Industrial. O vereador Edson Marcelo, bandeira dele desde o mandato passado, teve lá conquista lá atrás e se estende por o mandato atual. Marcos Antônio. Marcos Zero, que é o vereador mais velho aqui, eu me reporto a Vossa Excelência em decorrência disso. 8 mandatos. E provavelmente vai para o executivo no 9º. Distrito Industrial. Agora ele vai para o executivo. Isso daí eu estou botando fé. O Distrito Industrial nosso, Marcos Zero, não se tem política para aquele local. Não é desse prefeito, não é do outro, não é do anterior. Eu fui lá atrás dar uma estudada. Torrinha tem o hábito o seguinte, apontar o dedão. Mas não se discute política local. A política da industrialização, a política do recurso para entrar no município. Eu não vejo. Na atual administração, pelo menos nos últimos orçamentos, eu não vejo nada. Na gestão anterior, piorou. Não vi nada expressivo que fale assim, vamos separar R$1 milhão para investir no distrito industrial para gerar riqueza. Nós temos que pensar assim, nós investe R$1 milhão e nós vamos ter 5 de retorno, como o Edson Marcelo sempre fala aqui na tribuna. Então, essa política, vamos dizer, a politicagem do município está começando. Está começando a politicagem.
Não, eu vou usar uma expressão politicagem, por quê? Também, provavelmente, lá na frente eu vou ter que voltar aqui e falar alguma coisa sobre isso. Mas a politicagem é bem diferente da política. Política é o que eu acabei de fazer agora de pouco. Vamos procurar uma ação, desenvolver um trabalho, para nós tivermos retorno. Politicagem é vir aqui na tribuna e gritar e etc. Talvez ofender alguém com determinadas palavras, que um dia eu vou falar para as pessoas o porquê eu chamei daquilo lá, que tem que ser colocado na mesa. Politicagem é quando você determina alguma coisa aqui na tribuna e você não se preocupa com a população. A população está cagando e andando para essas conversinhas mole aqui na tribuna. O trabalhador que necessita de emprego, ele necessita de emprego. O trabalhador que necessita de cesta básica, independente se gosta do C, gosta do C. O trabalhador que necessita da assistência social, ele quer ser bem atendido. O trabalhador que necessita do remédio que está faltando, viu? É isso que nós temos que fazer aqui. Nós temos que desenvolver política voltada à nossa população. Voltar os olhos ao povo. Não fazer o mesmo do mesmo. O mesmo do mesmo nós já temos aqui, ó. Tá cheio aí, ó. Olha. Então, essa discussão de política, vamos refletir um pouco mais, por quê? O povo necessita de trabalho. E não adianta vir aqui gritar, porque daqui 3 meses vai ter que mostrar o que fez. Não vai mostrar, palavrinha não enche barriga. Vai ter que mostrar o que foi feito, não o que vai fazer. Já teve 4 anos de mandato. Mostra lá o que você fez em 4 anos. Aí eu concordo. Você trouxe emenda parlamentar, igual o Marquinhos Celim? Marquinhos Celim teria sido 2 milhões, 3 milhões de reais em 4 anos. Eu desconheço um vereador na história de Torrinha que trouxe o que o Marquinhos Celim trouxe. Goste ou não goste, igual eu falei para você lá embaixo. Goste ou não goste. Ah, não gosto dos olhos azuis do Marquinhos Celim. Tudo bem, mas está lá. 3 milhões, maquinário, saúde, educação, etc, etc. Vem aqui na tribuna e mostra o que foi feito. Aí eu concordo. Tirando isso, o resto é politicagem. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, vereador José Soares, vulgo Peru, por ter feito uso da tribuna. Próximo vereador escrita, Silvia Andréa Manzato. Ô Nobres, vamos suspender a sessão por uns 5 minutinhos? O Ricardinho está aí para explicar para a gente o projeto que estava em dúvida lá, esclarecer aí. Então vamos suspender a sessão por uns 5 minutinhos e a gente já retorna para a votação dos projetos.
Tem. Se bater o ponto errado, ó, desconta o dia. Voltando então para a nossa sessão, já discutimos aqui a respeito do nosso projeto aí que estava em dúvida aí, que era o projeto número 44. Já o Ricardo pôde nos esclarecer as dúvidas aqui e vamos votar ele também na ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 28 de 2024 que altera a Lei Municipal 1995/2022, regime de adiantamento de despesas. O projeto está em discussão. Votação. A votação é único turno. A votação é simbólica. Vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 44 de 2024 que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir um crédito especial suplementar ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Creche Vila Fiorini, R$ 1.887.946,30. O projeto está em discussão. Senhor presidente, Pois não, Nobre. só de forma pública, gostaria de parabenizar o contador da prefeitura, o Ricardinho, e agradecer a presença dele e o esclarecimento aí do projeto. Conhecido também como Ricardo Pereira dos Santos, e dizer que são ações como essa, presidente, que a gente sempre cobra aqui do Poder Executivo, né? Hoje foi do setor dele, e quando for de outros, essa casa sempre vai estar aberta aí para ter esclarecimento dos projetos. Mais algum vereador? Votação. A votação é único turno. A votação é simbólica. Vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 45 de 2024 que dispõe sobre alteração de objeto da emenda impositiva coletiva e autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros a título de subvenção social à organização da sociedade civil que especifica. Departamento de Ação Social, APAI, R$ 31.189,73. O projeto está em discussão. Senhor presidente, Pois parabenizar o vereador Sami, que fez a indicação da emenda positiva, e só acrescentar na minha fala que o prefeito tem um pouquinho mais de atenção lá com a entidade, e principalmente com as crianças, com os estudantes, pois foi necessária a intervenção da Prefeitura de Santa Maria da Serra, não deu tempo de falar na tribuna, que tinha acabado o meu tempo, foi necessária a intervenção da Prefeitura de Santa Maria da Serra, junto à vice-prefeita e atual diretora de educação, para poder adequar essa situação do transporte escolar. E hoje a gente está aqui votando um projeto de emenda positiva do vereador Sami para a APAI, então fica aí esse alerta ao prefeito. Votação. A votação é simbólica. Vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Votação em único turno também. Projeto de lei do Executivo número 46 de 2024 que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante do orçamento em vigência pelo excesso da arrecadação. Equipe Saúde da Família, R$ 364 mil. O projeto está em discussão. Votação. A votação é único turno. A votação é simbólica. Vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 47 de 2024 que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante do orçamento vigente pelo excesso de arrecadação. Tabela SUS Paulista, R$ 961,21. O projeto está em discussão. Votação. A votação é único turno. A votação é simbólica. Vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 48 de 2024 que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante ao orçamento vigente pelo excesso de arrecadação. Incentivo financeiro APS, R$ 60.095,04. O projeto está em discussão.
Votação. A votação é único turno. A votação é simbólica. Vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 5 de 2024, que inclui no parágrafo 3 do artigo 2 da resolução do Legislativo número 4 de 24 de outubro de 2022. O projeto está em discussão. Votação. A votação é único turno. A votação é simbólica. Vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de julho, próximo às 17 horas. Tenham todos uma boa noite.